Para poder fazer essa reposição. Então, isso é a função principal aí da glândula paratireoide, beleza? Esse outro aqui, pessoal, são as suprarrenais ou adrenais. A gente já estudou um pouquinho sobre eles já, que eles vão controlar o quê? Né? E vai controlar aí, no caso, nos rins, tá bom? A liberação de alguns hormônios, que está localizado aí nessa partezinha mais de cima dele aí. Ele também é importante, né? Vai estar liberando uma importante função também da adrenalina e o cortisol também, tá bom? Então, ou seja, quem que são a adrenalina? Quem que é a adrenalina, pessoal? Ele é um hormônio do estresse, tá? Então ele aumenta a pressão sanguínea, né? Quando a gente está em tensão, no caso. Lembra de eu falar na última aula lá da vaca? Se você pula de paraquedas, se você faz algo, passa por uma situação de risco, né, ele vai estar atuando, seu corpo recebe a adrenalina, ele aumenta a frequência cardíaca para você ficar ventilado, respirado, para poder sua musculatura funcionar direitinho, a vasoconstrição para o sangue correr rápido, né, a pessoa fica geralmente pálida, vive um fantasma, ficou pálida, a adrenalina subiu de uma vez aqui, ou então a pessoa ficou muito nervosa, vê que a pessoa respira fundo, aquele negócio, respiração, frequência cardíaca, ou seja, né, e contração muscular, porque se precisar de correr, de fugir dessa situação de perigo, você está preparado. Quem que controla isso? A adrenalina em si. O cortisol, no caso, está relacionado ao metabolismo, né? De proteínas, de gordura e propiciando também a síntese, tá? De glicose, né? No caso, é a produção da glicose. Então, ele vai estar quebrando aí para poder fazer essa produção, beleza? Temos aqui esse aqui mais embaixo um pouquinho, que é o pâncreas, tá bom? O pâncreas, pessoal, nós falamos sobre o pâncreas também. Ele produz dois hormônios importantíssimos, que é a insulina e o glucagon, tá? Que ele regula o nível de açúcar no nosso sangue. Então, quando a gente fala em insulina, ele diminui o nível de açúcar no sangue, né? E acelera o transporte de glicose para as células, ou seja, o açúcar, quando eu como lá o carboidrato, ele transforma em açúcar, e esse açúcar vai lá para as minhas células. Para que vai lá para as minhas células? Para ser queimada juntamente com oxigênio para produzir o que? ATP, né? Energia, para o meu corpo ter energia. Então quem que controla? Né? Se eu preciso de energia, alguém tem que controlar a quantidade de açúcar no meu sangue para que eu possa usar. Se está faltando, né, eu preciso, né, de repor isso daí. Por exemplo, o glucagon aí, né, ele vai aumentar o nível de açúcar no sangue. Se ele aumenta o nível de açúcar no sangue, né, ele vai, no caso, atuar aí nessa produção, né, de energia, no caso aí, tá bom, pessoal? Ele também pode... Esse açúcar também, ele pode ficar armazenado nos nossos músculos, na musculatura, no fígado também, tá? E ele ser liberado para o sangue, mas só que quem vai regular? A insulina e esse glucagon, tá bom, pessoal? Então, ou seja, o pâncreas ele tem essa função muito importante, tá bom? E ele vai produzir também algumas enzimas também lá no processo de digestão também, tá? Então vamos lá seguir aqui. Nós temos aqui agora ovários e testículos. Então os ovários na mulher e os testículos no homem. Qual que é a função dele? Pessoal, os ovários eles são glândulas sexuais, né? No caso, eles vão controlar esses processos sexuais. Mas quem que controla esses ovários e testículos? Lá a glândula hipófise, tá vendo? Que ela controla outros tipos de glândulas. Então ela também faz. Então, ou seja, produção dos gametas, o óvulo, o espermatozoide, né? E esses hormônios que dão características sexuais para homens e mulheres, tá bom? O estrógeno, por exemplo, né, na mulher, ele vai determinar o aparecimento de características sexuais secundárias, né? Por exemplo, alargamento do quadril, a mulher tem um quadril, né, um pouco fino, mas o quadril dela alarga um pouquinho, né, a cintura e depois o quadril alargado para receber o bebê, que ali vai ser o lugar de recepção de um bebê. Então ele tem que ser mais largo para que ela possa receber um bebê de 4 quilos, né? É muita coisa, né? Desenvolvimento das mamas também, o estrógeno que desenvolve. Então, mamas muito grandes ou muito pequenas, isso aí quem vai controlar é o hormônio, tá bom? Isso que ele controla. Acúmulo de tecido adiposo, não sei, de caso gordura, a mulher tem tendência a concentrar gordura na bunda, nas coxas e nos culotes, né? Então, ou seja,
O homem é mais na barriguinha, né? Barriguinha de chope do homem, né? Ou seja, no crescimento dos pelos, né? Que é menos na mulher, no amadurecimento dos órgãos genitais, os impulsos sexuais, tá bom? A progesterona, por exemplo, no caso aqui, ela é o hormônio da gravidez, então ela vai atuar na gravidez, né? Então, ou seja, vai regular o ciclo menstrual, a parede do útero, né? Promovendo aí o espessamento do endométrio, causa lá a contração, o útero é pequenininho, então ele contrai, relaxa para descamar, aí é onde tem aquelas contrações menstruais, né? Ou seja, está preparando ali o corpo para uma eventual gravidez. Os testículos, né, que é o que localiza no saco escrotal, né, que é o nome comum de usar, ele vai produzir a testosterona. Quem que manda produzir? Lá a hipófise também, tá bom? Então ele é hormônio sexual masculino. Então ele vai as características secundárias masculinas, né? Como aparecimento de pelos pelo corpo, a barba. Minha barba tem quase 1 ano aqui, pessoal. E não vai não, é porque meu testosterona tá pouca. Né? A voz mais grossa, então, ou seja, quando o menino ele começa a engrossar um pouquinho a voz, é porque esse nível de testosterona mudou nele, aí ele começa a modificar a voz. Desenvolvimento muscular, né? O homem desenvolve uma musculatura um pouquinho maior do que as mulheres, né? Desenvolvimento dos órgãos genitais, né? E também os impulsos sexuais. Beleza, pessoal? Então, tudo isso daí nós estamos falando de hormônios em si. Viu o tanto de hormônio que tem, pessoal? Então, o que acontece? Aqui na portinha de vocês aqui, ela nos especifica bem, né? Todos esses hormônios. Aqui nós temos a glândula pineal, né? Que eu estava falando junto com vocês, né? Glândula pineal, no caso aqui a hipófise, tá bom? Nós temos aqui a tireoide, né? Que a hipófise. Deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui. E no caso aqui o TSH, né? Que é a tiroxina tireoide, tá bom? Nós temos aí a ocitocina, né? O LDH, o LH, que é os hormônios responsáveis aí também amadurecimento, né? A prolactina, tá bom? Ou seja, diversos hormônios que atuam no nosso corpo. Que foi aqueles que nós falamos lá em cima, tá bom? O ADH, aqui, ó, o hormônio, deixa eu só limpar aqui, né? Os hormônios aqui do ovário, dos testículos que vão atuar na parte corporal. Então, assim, tudo isso são partes que nós temos que aprender e desenvolver dentro, tá? Isso aqui está dentro da nossa matéria. Isso aqui está na apostila de vocês também. Quem quiser dar uma olhadinha também para poder identificar certinho. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Obrigado e até mais.